E você ficou 6 anos em Blumenau, depois você veio para Balneário Camboriú? Então, depois desses 6 anos em Blumenau, eu tive uma oportunidade de ir para Florianópolis, onde permaneci por ali no 21º Batalhão por 9 meses, uma experiência também bacana, né? Poder trabalhar na capital, que é diferente, são outros problemas, né? Um problema de cidade grande, mas também que a gente acaba contando com o apoio fundamental do BOP, do choque, da cavalaria, tem mais recursos de outros batalhões, a rodoviária. Eu me lembro que a rodoviária nos ajudava bastante, porque o meu batalhão era o 21º, responsável pelo norte da ilha. Lá comandei a companhia que era responsável ali pelos bairros do Rio Vermelho ingleses. Me recordo que eu cheguei no batalhão logo após um fato muito triste ali na história do 21º Batalhão, que foi a morte do Cabo Luiz Fernando, que era um policial nosso do pelotão de patrulhamento tático. Uma semana antes de eu me apresentar no batalhão, ele, durante uma operação, numa comunidade lá do bairro Rio Vermelho, ele acabou sendo atingido lá por tiros de um fuzil, né? O criminoso foi pego logo após, mas eu me lembro que cheguei no batalhão com aquele clima pesado, natural. Na verdade, a corporação toda estava em luto, né? E o batalhão de um modo especial, obviamente, porque era uma pessoa que era natural dali, que fez toda a carreira lá. Então foi bastante desafiador, né? Sim. Mudar assim a energia da galera, o sentimento, então, eu chegando no batalhão, querendo, né, chegar com aquele espírito de alegria, de reforço, de uma boa energia, mas eu sentia que o clima não era favorável para isso, e eu também, né, obviamente, como qualquer policial militar, se sentia abalado, se sentia, né, enlutado com a situação que aconteceu com o nosso colega, né? Mas depois do tempo as coisas vão voltando ao normal e os próprios policiais percebem, entendem a importância de continuar firme no combate à criminalidade, até para honrar o trabalho, né, desse colega nosso que se dedicou ali por um bom tempo no pelotão de patrulhamento tático. Você, nesse período, falou que chegou a ter operação nas favelas, que ela tem umas favelas do norte da ilha lá, né? Sim, ali no Rio Vermelho tem uma área de ocupação irregular bem delicado, né? Sim. Com vias estreitas e muito longas, né? Onde tem um tráfico intenso. Nada se compara, né, com o que a gente vê em Rio de Janeiro, não é a mesma coisa, mas que é um problema, né? Um problema que não depende só da polícia militar, né? A polícia militar é um contexto social, na verdade. Social, né? De ocupação irregular, de falta de pavimentação, de falta de estrutura básica, de saneamento, que acaba potencializando mais ainda e servindo ali como um ambiente hostil para a prática de tráfico, de roubos e outros problemas relacionados à prática de infrações penais. Então, me lembro que da área do 21º Batalhão era a área mais delicada, né? O Rio Vermelho e o Ingleses, até pelo alto índice habitacional, como também pela ocupação irregular do solo, né? Que trazia uma dificuldade de operar, porque a gente entrava na rua, de longe, né, o criminoso já conseguia observar a viatura policial, então nós tínhamos que utilizar outras técnicas, né, para poder chegar lá, por vezes pelo rio, né, pelo canto do rio, outras vezes fazendo uma grande trilha. Os policiais lá sabem muito bem, conhecem a área, né, mas isso exige um tempo maior, um desgaste maior, né, a ponto de chegar lá no local onde a ação iria ser realizada, depois de ter feito uma caminhada de 2 horas, né? Coisa que se a gente tivesse vindo de viatura era rapidinho, mas não, tinha que fazer toda uma volta ali para não ser plotado, né? Exatamente. Então, os policiais conhecem bem lá a área, né? Eu, nesse pouco período que estive lá, na verdade, só estava junto para aprender, entender um pouco mais ali, mas tivemos também experiências bacanas, a ponto de prender criminosos em flagrante após roubos, de recuperar veículos furtados, né? Aprender armas de fogo também foi uma experiência bem bacana, bem intensa. Nessas ocorrências que você foi, principalmente nessa parte de subir favela, em ambiente que você não conhecia, logicamente você tinha uma equipe que já dominava aquela região, mas o perigo é real, né? O perigo, qualquer operação, na verdade, é um perigo real. Perigo real. Você se lembra de alguma coisa assim de, sei lá, de troca de tiro, ter alguma coisa em caraca, irmão? Olha, quase que deu ruim aqui. Então, em Blumenau, durante o período que lá estive na companhia de patrulhamento tático, nós tivemos algumas ocorrências em que houve troca de tiro, confronto, óbito ali de criminoso, né? Algumas ocorrências nesse sentido. Me recordo até que uma das últimas ocorrências antes de eu sair minha transferência de Blumenau para Florianópolis, foi uma ocorrência, uma operação que nós fizemos de combate ao tráfico de drogas, que nós montamos o cerco, decidimos realizar a abordagem, o traficante ele sobe a escada e vai para uma área de mata.
E ali era um ponto já conhecido nosso, era muito comum eles fugirem, né, ao ver a aproximação da equipe policial, e nós fomos no encalço. E na área de mata, isso em Blumenau, e na área de mata nós adotamos ali as técnicas necessárias, né, para o patrulhamento nessas condições, quando um colega que estava na guarnição, ele faz um sinal para que a gente agache ali para tentar observar melhor o cenário, cada um com sua área de responsabilidade. De repente, houve uma troca de tiros, né, um colega da equipe viu esse traficante armado, né, apontando a arma para ele, efetuou disparos, neutralizando a ameaça, e o outro criminoso conseguiu fugir. Foi apreendido a arma. Então, durante esse período que eu estive em Blumenau, sim, né, realmente tive, até pelo trabalho desenvolvido, né, a companhia de patrulhamento tático, ela acaba se deparando com ocorrências de maior gravidade, porque essa é a missão principal, né? E então lá tivemos assim algumas experiências nesse sentido. No período de Florianópolis, não. Nesse período de Florianópolis, não. Troca de tiros não houve, né? Mas realmente áreas bem complicadas, assim. Me lembro que tem uma comunidade, né? uma comunidade lá que a gente chama da Lajota, né? Comunidade da Lajota, ou favela da Lajota, que era bem delicado, assim, porque era um aglomerado de casas, eram ameaças que podiam vir de todos os lados. Houve troca de tiros em outras ocorrências com o pelotão de patrulhamento tático, então era uma área que não dava para entrar só com uma guarnição, né, com uma viatura, tinha que entrar 2 ou 3 guarnições. A ponto até que se você entrar sozinho, além do risco, né, de um disparo ali por parte dos criminosos, a própria hostilidade da comunidade, assim, de jogar pedra, né, de gritar, né, cara, isso é um problema também, isso, né? de dificultar, né? A gente sabe que boa parte dessas pessoas que estão nesses ambientes, elas são até coagidas por parte dos traficantes, da facção que opera ali, para agir dessa maneira contra a polícia, né? Muitos, a gente sabe que também tem gente de má índole, sim, né? A cultura que é cultura, que é familiar e que é criminoso, tal como os outros, mas também tem gente que é coagida a ponto de fazer isso para dificultar um pouco do trabalho. Então ali era um local bem delicado. Bem delicado. Fui até em apoio à ocorrência de confronto, mas não estava, né, não fazia parte ali do momento em que a equipe intervia. E lá o tráfico bem intenso, assim, a ponto de toda vez que entrar lá ter um flagrante por tráfico de drogas, porque era um ponto, embora pequeno, mas que ficava no corredor de acesso aos ingleses, então a procura por usuários para o restante da ilha exatamente, muito dali, né? muito dali. Infelizmente, a droga é um problema não só no Brasil, né? No mundo todo. No né? mundo todo. E o Brasil, o problema é que é um corredorzão, né, cara? Pega Floripa. Floripa normalmente é o destino final, né? Mas você pega em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, são grandes corredores que chegam para o Porto Santos, para o Porto lá em Rio Grande, enfim, acaba exportando para fora. E é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Que é a polícia que é responsável, mas, cara, é complicado. É complicado, fácil. Eu até costumo comentar sempre, né? A gente imagina um presídio, né? Onde a gente tem controle de acesso, tem muros, tem profissionais dedicados, comprometidos em fiscalizar o que se entra, mas acaba entrando droga ainda, né? Perfeito. Porque passa ali despercebido, entra de forma dissimulada, utilizam milhares de maneiras, até drones já ouvi falar, né? Que são utilizados para levar droga para dentro de um presídio. Imagine controlar o Brasil todo, né, com uma fronteira gigantesca que nós temos, vizinhos, o Paraguai. São os maiores produtores do mundo. Os maiores produtores do mundo, então é impossível, né, a gente ter um controle total, mas a gente continua fazendo nossa parte. Né? A gente sabe que o problema das drogas ele acaba gerando outros tantos problemas de segurança pública. Por isso que a gente age tanto no combate, na repressão qualificada à droga. Né? Talvez, né, as pessoas não entendam da importância de uma grande apreensão. Né? Tá louco, cara. Porque a pessoa que assiste aquela notícia, ela, mas quem é a vítima? Né? Ela não se sente vítima direta, né? Mas indiretamente todos nós somos, né? Porque é um problema que afeta a saúde pública, que repercute em outros tantos crimes, como o surgimento de facções criminosas, a prática de roubos, homicídios, lavagem de dinheiro, né? Corrupção, que são movidos em torno do tráfico. Né? Então, o valor daquela droga agregada ali que vai trazer exatamente. Pro tráfico. Por isso que o combate é tão importante, né? É tão importante como também as ações relacionadas a roubo, furto e outros que fazem parte da atividade policial. Perfeito, irmão.